Seja muito bem-vindo ao podcast Lidera Mulher, aqui hoje com a Samara Brandão. Ela vem trazer novidades aí pra gente. Ela está palestrando hoje aqui na cidade pelo Lidera Mulher e também está inaugurando a nossa casa nova aqui na Casa Cine. Está inaugurando o nosso podcast. Vou trazer sorte. Vai trazer sorte e veio aqui conhecer a nossa nova residência aí, né? Para gravar esses conteúdos aí de qualidade que o Lidera Mulher traz para a mulher empreendedora, aquela mulher que está começando, aquela que já está na jornada, no caminho, que tem dúvida, que quer se especializar. O Lidera Mulher está sempre do lado dessa mulher para trazer sempre algo melhor, né, Flávia? Um conteúdo de qualidade para que ela tenha uma visão diferente do negócio dela ou que se aprimore, sabe, Samara? A gente tem passado aí, entrevistado umas mulheres fenomenais. Uau! Com coisas assim interessantíssimas, histórias de vida, trajetória interessantíssimas, assim, que inspiradoras, né? Que fazem a gente repensar muitas vezes nos passos, no passo a passo e nos passos que a gente já caminhou aí na nossa vida e tentar mudar, corrigir o percurso da nossa caminhada. Tô lisonjeada pelo convite. Pode ter certeza. Espero estar aí no patamar dessas mulheres. Pode ter certeza que está. Samara, para quem está nos assistindo, eu queria que você se apresentasse. Quem que é a Samara Brandão? A Samara Brandão, primeiro, ela é acriana. O Acre existe, né? Existe. Eu gosto logo de trazer a piada. E eu sou administradora de empresa por formação. E aí, quando eu retornei para o Acre, eu trabalhei no Sebrae, né? Fiz um concurso, passei no Sebrae. E o Sebrae foi uma casa, assim, que me formou como profissional. Então, eu sempre estava ali para dar um apoio para a mulher empreendedora, para o empreendedor que estava ali sonhando, tentando tirar do papel o sonho de empreender. E nesse percurso, eu também comecei a sonhar em empreender, né? Eu comecei a pensar em alguns negócios e o primeiro negócio que eu tive, comecei informal, né? Fiz um curso profissionalizante, mas comecei informal, que foi na maquiagem. Nem todo mundo sabe que eu fui maquiadora profissional. Não olhem para minha maquiagem hoje, hein? Mas eu trabalhei, né, com maquiagem, ia na casa das clientes. E isso deu muito certo. Eu cheguei também a dar o curso de maquiagem. Mas aí, com o tempo, eu fiquei ainda no Sebrae, claro. E aí eu tive um tempo na minha vida que eu falei, vou ter um período aí de mudança de carreira. E aí eu deixei o Sebrae e parti para missões. Então eu tive um período aí de missões, né, como missionária, fazendo várias ações humanitárias. E esse foi um tempo fundamental para mim, porque eu pude repensar também a minha vida, a minha carreira, o meu propósito de vida. E nesse meio tempo eu descobri que os negócios, que o empreendedorismo era extremamente necessário e importante até para as causas humanitárias. E aquilo me chocou um pouco, porque eu vim de um ambiente corporativo que não tinha nada a ver com isso, e eu não sabia como é que isso se cruzava no meio do caminho com a minha fé, né? E como é que a minha fé tinha a ver com empreendedorismo e missões. Então eu conheci o BAN, né? Uma organização que chama Business as Mission. E lá nos Estados Unidos, quando eu os conheci, eu entendi assim como que fazia muito sentido ter essa perspectiva dos negócios como uma instituição que traz transformação econômica, que traz transformação de vida para as pessoas, que colabora com a economia local, como fazia sentido uma organização que trazia justiça social, né, ali incluindo os não incluídos dentro de um negócio que aquela pessoa evoluiria, teria desenvolvimento profissional, humano, como fazia sentido e impacto no meio ambiente, porque hoje, individualmente, o nosso impacto ambiental ele é pequeno, claro, se cada um fizer a sua parte, mas o impacto de uma empresa no ambiente é muito maior. E o impacto espiritual. E eu falei, isso tem tudo a ver, eu me apaixonei por isso.
E aí fui para a África do Sul como trabalhando numa organização, né, sul-africana, que também trabalhava em empreendedorismo, ensinando, desenvolvendo empreendedores em comunidades mais carentes. E aquilo ali para mim foi assim, era a minha paixão. Eu desenvolvi esse projeto na África do Sul e Moçambique. Depois eu pude ver na prática, de fato, que o empreendedorismo fazia diferença na vida das pessoas. Então, eu via pequenas empreendedoras aprendendo a fazer negócios, né, aprendendo a economizar, aprendendo a reinvestir no próprio negócio e falar assim, olha, como a minha vida mudou. Hoje eu consigo, né, sair com os meus filhos e pagar um cinema, pagar um lanche. Hoje eu consigo, né, através desse negócio, ter uma vida mais digna. Então, assim, aquilo também trouxe um valor de dignidade, aquilo também trazia uma vida melhor e um novo olhar sobre o próprio indivíduo. Aquilo ali, para mim, eu fiquei apaixonada com o empreendedorismo, vi que ele funciona, né, é uma forma de saída até mesmo, né, daquele nível de pobreza. E aí Deus me trouxe para o Brasil de volta e falou, Curitiba. Aí eu vim para Curitiba e aqui eu comecei a desenvolver esse conceito de negócios como missão, que é do Business as Mission, desde 2019. Então, hoje eu presido uma organização, né, que trabalha negócio com esse conceito de desenvolvimento econômico, social, ambiental e espiritual. E aí, né, como sempre, falando de empreendedorismo, buscando ajudar as pessoas a empreender, porque esse sempre foi o meu histórico. Então, eu falei, bem, mas eu também preciso empreender. Preciso mudar o lado do balcão, né? Até para você ter essa vivência e essa experiência para poder compartilhar, né? Eu acho que isso é tão importante, né? Isso, muito. Você falar do que você está vivendo, né? E é isso que eu vou falar hoje lá no Lidera, né? Porque eu sempre fui a consultora do Sebrae. Eu sempre estive no treinamento. Samara, você do Sebrae já teve contato com essa instituição, com o banco? Não, eu fui para Missões, né? Aí no meio desse tempo... E quanto tempo que você ficou em Missões? Eu fiquei 5 anos. 5 anos. 5 anos. Aqui no Brasil? Não, eu fiquei entre Brasil e África do Sul. Aí que você conheceu essa organização, essa organização que tem esse conceito de negócios. E você, quando você teve esse contato com o BAM, que é essa organização, que logo mais você vai falar um pouco mais sobre isso, quanto tempo que você ficou ali conhecendo o processo, entendendo, para replicar depois? Eu fiquei 3 meses num treinamento, né, numa escola, que é conhecer quais são os princípios, como funciona. E aí depois, logo, eu fui para a África do Sul e tive essa experiência com empreendedorismo lá. E aí, quando eu retornei para o Brasil, que eu fui convidada pela organização global para ser uma embaixadora aqui no Brasil, eu comecei a trazer esse conceito e comecei a regimentar aqui no Brasil essa forma de fazer negócio no meio cristão, que não era conhecida. Então, eu comecei a fazer um trabalho muito de sensibilizadora mesmo, né? De internet. Samara, me corrija. Eu acho que o empreendedorismo cristão aqui no Brasil ainda está engatinhando, né? Justamente. Aqui começando. Às vezes a gente aqui em Curitiba, aqui no Paraná, a gente tem mais pessoas falando sobre isso. Aqui no Paraná e em São Paulo. Mas se a gente considerar o Brasil inteiro, realmente o empreendedorismo está engateando quando a gente fala dessa forma, desse empreendedorismo cristão. Ele realmente está no começo. Então, a organização BAM Brasil, que é a que eu hoje presido, ela tem esse papel de sensibilizar e também equipar esse empresário e as igrejas para este tema, né? Para empoderar, vou usar a palavra aqui, eu não gosto muito de falar. Eu não gosto. Mas ela é o que mais se parece com o que a gente quer fazer, que é empoderar esse empresário, no sentido dele realizar o chamado dele, né? Incluir ele dentro da missão de Deus, porque muitas vezes o empresário acha que o papel dele é só... Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Como que você participa de missões? Orando, indo ou contribuindo. Sim. Não é verdade? E às vezes o empresário acha que o papel dele é apenas o contribuir, porque ele não pode ir, né? Ele não pode estar... Então, mas só que não é. Né? Dentro do negócio dele, Deus tem ali uma plataforma
para que ele seja um missionário com muito resultado no mercado. Mas, então, Samara, de uma maneira simples, o que seria o BAM, 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 e como funciona isso de maneira simples, esse modelo de negócio? Como que funciona esse trabalho? Por exemplo, quem está nos ouvindo agora, eu acredito, né, Flávia, que está tendo muitas dúvidas. Sim. Eu mesmo, né? A gente estava discutindo aqui no início do podcast, a gente estava trocando umas ideias, e eu mesmo trouxe alguns questionamentos para a Samara, isso. né? E também comecei, por isso que eu te digo que está engatinhando, e depois que eu conheci a Samara, que o meu olhar passou já mais para esse mundo aí de como você fazer missão dentro do teu próprio negócio, seja com um funcionário, seja com 10 funcionários, seja com 100 funcionários. A gente tem o hábito de dividir sempre. De dividir, mente dividida, né? Meu trabalho... Isso. Meu trabalho. Esse é o dom que Deus me deu, que é uma coisa que não tem nada a ver com missão. Exatamente. E quando a gente descobre que não, né, que depois a Samara vai entrar mais a fundo, mas assim, eu comecei a entender depois que eu conheci a Samara, porque eu era empresária cristã há quantos anos, nós já estudávamos o livro Negócios à Luz da Bíblia, mas nunca com essa visão que a Samara nos trouxe já há 2 anos atrás. Há 2 anos. Então, assim, e é uma coisa que ela tem que ser muito trabalhada, construída, desenvolvida, né? A gente, né, está trazendo novamente a Samara aqui, mas eu vejo que é uma missão mesmo trazer a Samara dentro das igrejas. Sim. Trazer a Samara para falar, porque todas as igrejas têm empreendedores, seja ele lá do mercadinho da vila, seja ele o grande empresário que tem rede de coisas, enfim. Mas toda igreja tem que ouvir. E tem que entender, né? Desenvolver. Eu diria esse termo, desenvolver. Isso. Então, o que hoje... Vamos lá, vou começar a sua pergunta, o que é o BAM? BAM. Por que BAM, né? Porque é isso, né? O BAM é uma sigla, vamos dizer assim, um acróstico de business, de B de business, A de S e M de mission. Então, business as mission. Então, junto e falar, é o BAM, em inglês, né? O BAM, que é o B-A-M, de business as mission. Então, a gente adotou esse BAM aqui, porque talvez o NCM não ficaria tão destacado, porque na tradução dessa palavra para o português é negócios como missão. Ou seja, eu faço missões através do meu negócio, de uma forma bem simples. Eu sirvo a Deus através do meu negócio. Então, o que acontece hoje? Né? O pastor tem um chamado, não é verdade? Para o reino. Ele foi ordenado pastor, Deus o chamou para pastor, ele tem um chamado. O missionário tem um chamado, né? Deus chamou o missionário. Mas o empresário nunca se sente chamado. Exatamente. Não, então, assim, empreendedorismo ele não... Ele sempre acha que não está fazendo nada. Então, às vezes, até culpado por justamente não estar fazendo nada. E uma vez, só para contar um fato verídico, eu estava ainda na base missionária e bateu alguém na porta, eu fui atender. E era um empresário, ele disse, olha, eu quero saber como é que eu faço para fazer o curso aqui de missões, eu quero muito servir a Deus, eu tenho o coração para servir a Deus, mas eu sou empresário. E eu quero deixar o meu negócio, eu quero deixar para trás e quero servir a Deus. Eu falei, vamos conversar melhor. Né? Mas você não está servindo a Deus lá no seu trabalho? Lá na sua empresa? Então, comecei a falar com ele sobre o que é negócios como missão, né? Porque, na verdade, eu gosto muito de uma frase de um pastor americano que ele fala que responder ao chamado de Deus é tão importante para o pastor quanto para o empreendedor. Então, Deus chama-se empreendedores. Aí, por quê? Por que Deus quer empreendedores? Por que Deus tem interesse no seu negócio? Porque lá em Gênesis 2:15... né, Deus nos dá uma atribuição, que ele fala lá, que ele colocou colocou o homem no jardim do Éden para que ele possa cultivar e guardar. Essa palavra original, cultivar, é arvodar, e ela significa trabalhar, que é a mesma palavra que se usa para adorar, é a mesma palavra que se usa para servir. Então, quando você está servindo a Deus e adorando, na verdade você tem que estar trabalhando. Então, Deus, interessante, e Deus nos deu ali, ó, ele fala, olha,
essa terra aqui, em Gênesis 1, 28, é para vocês multiplicarem, subjugar essa terra e desenvolver. Esse é o teu chamado, esse é o comando, o mandamento que eu dou para você. Tem mais uma coisa, né, Samara? Deus nunca chamou um desocupado. Nunca. Ele sempre chamou um trabalhador. Tem uma parceria, porque na verdade... É isso que muitas pessoas não entendem. Não entendem. O trabalho, ele é divino. Por quê? Porque Deus trabalhou. Deus é o empreendedor original. Porque quem começa criando as coisas é Deus. Deus cria coisas físicas. Criou a árvore, criou os animais físicos. E aí, então assim, não existe para Deus divisão entre trabalho secular e trabalho sagrado. Porque ele é sagrado, ele é divino e ele faz coisas físicas. Ele começou empreendendo. Haja luz, haja terra, haja... Separa-se água. Então, o que aconteceu? Deus primeiro preparou uma estrutura para que depois colocar o homem dentro. E é o que o empreendedorismo faz. A gente cria sempre algo para que possa servir o cliente, vamos dizer assim. Então, Deus preparou toda essa estrutura e colocou o homem lá. E tem um versículo que eu gosto muito, Flávia, que a gente passa por ele batido, que é Gênesis 2:5. Ele fala assim, antes de Deus fazer o homem, né? Ele fala assim, olha... a terra não havia plantas ainda, porque Deus não havia feito chover na terra, porque não havia ninguém para arar. Só depois ele colocou o homem. Então, assim, nós fomos criados para o trabalho. Olha. Então, isso é muito importante que se entenda, porque o trabalho é uma parceria, uma cocriação entre nós e Deus. Então, se você vai olhar na história depois, né, bíblica, você vê que a população foi crescendo e foi tendo mais necessidades. Agricultura, aí começou a surgir os primeiros negócios, vamos dizer assim, que eram pecuária, agricultura, criação de ferramentas, né? Então, o negócio, ele sempre surgiu, sempre esteve lá na Bíblia. Então, hoje... se a gente for... Porque a gente tem essa divisão, sagrado e secular. Mas aí, se você fala assim, mas... Onde tem negócios na Bíblia? Quem são os homens de negócio da Bíblia? A gente ouve muito essas perguntas. Né? Mas aí, Abraão era um homem de negócio. É verdade. Abraão, ele era um homem... a gente considera o pai da nossa fé. Mas Abraão, ele era um pecuarista e ele era um homem de negócios bem sucedido. Ele não era um sacerdote, mas ele era um homem de negócio. E aí você vê lá depois que ele é tão bem sucedido que tem uma hora que ele tem que se separar com Ló, porque os pastores deles, os funcionários, porque a gente tem que mudar de nome, né? Mas os funcionários deles estavam brigando porque o espaço estava pequeno. E essa é uma crença nossa de que o trabalhador comum ou o empresário não tem valor, não digo a palavra valor, mas não tem, o seu trabalho não tem relevância para o reino, né? Assim, eu vejo, né? Como empresária mesmo, né? Que eu fui descobrir muitos anos depois que você tem uma missão, sim. Tem uma missão. E a tua missão começa ali dentro daquilo que Deus te deu o dom, em primeiro lugar, porque você tem que ter o dom, né? Que é dirigido por Deus. E aí te abre as portas e de repente você não tem funcionários, mas você tem clientes. E eles são o teu campo de missão. E os teus funcionários são os campos de missões. Sim, então, assim, até que você consiga entender isso... Mas a gente não entende. Porque a gente não acha que o trabalho... Justamente, a gente acha que o trabalho não é algo sagrado. Tem duas crenças que eu sempre falo que impede o empresário de seguir no seu chamado para o seu chamado empreendedor para Deus. Primeira é não entender que o seu trabalho é para a glória de Deus, né? Ou seja, seu trabalho é o seu chamado, é sagrado, não é secular. E o segundo é ser rico é pecado. Então, eu não vou falar sobre isso, mas a gente às vezes fica temeroso de evoluir, recursos, de crescer, de prosperar, porque, peraí, mas o rico não vai para o céu, né? Às vezes tem essa coisa na cabeça, sabe? Porque Jesus falou que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí quando você vai para a palavra, você vê um homem Jó. Aqui, eu acho lindo, porque Jó 1:1 fala o seguinte, que ele começa assim, não existia nenhum homem mais íntegro do que Jó em todo o Oriente. Aí depois embaixo ele fala, Jó era o homem mais rico do Oriente. Então a riqueza não tem nada a ver
com você ser ou não aceito diante de Deus, porque Jó era tão aceito diante de Deus que ele foi causa de uma disputa, né, ali entre Deus e o diabo, ali por causa de Jó. E Jó era o homem mais rico, e no final Deus inclusive deu em dobro, né? Mas voltando aqui para fechar a tua pergunta de negócio com missão, o que é isso? Negócios com missão, o primeiro empreendedor entendeu o chamado dele para fazer missões através do negócio e ele ter um negócio que tenha um impacto econômico, porque precisa dar lucro. Não é negócio para missionário, no sentido de pegar todo o lucro e entregar para missões. É um negócio que dá lucro, que tem relevância econômica. É um negócio que precisa trazer um impacto social, ou seja, qual é os problemas sociais, né, da comunidade, da tua comunidade que a tua empresa pode resolver, como que você pode fazer isso, como que a tua empresa tem trabalhado a mordomia da criação, questão da sustentabilidade, e como que você tem falado do evangelho, como você tem sido testemunha de Jesus, levando o evangelho dentro da tua rede de relacionamento, porque o empresário, ele nunca trabalha sozinho, ele tem no mínimo um cliente e um fornecedor, então já são uma rede de 3 pessoas. Como que você tem sido bênção, né? Então a rede do empresário é muito grande. Só para fechar, por que é importante que o empresário entenda que o negócio dele tem que ter impacto, tem que ter missão? A gente tem um dado americano, mas eu acho que é bem próximo aqui no Brasil. A influência, né, de um pastor hoje nos Estados Unidos, juntando os pastores todos americanos, eles têm uma influência em 8,8 milhões de pessoas, com 12 horas de influência com cada. Isso anualmente. Então, eles alcançam 8,8 milhões de pessoas com 12 horas de influência. Quando a gente junta os empresários, eles têm um alcance de 118 milhões de pessoas com 2.080 horas de influência com cada. Então, você percebe por quê? Porque a rede de relacionamento do empresário é grande. Então, é uma forma que Deus usa para alcançar pessoas no mercado. É verdade. A gente vê hoje isso acontecendo de maneira mais frequente, né? A gente vê artistas, né, até se convertendo, sim, né? Grandes empresários que a gente fica sabendo, fulano se batizou, para graças sim, a Deus, sim, né, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Samara, explica para a gente como que funciona o seu trabalho. Por exemplo, um empreendedor quer ter acesso ao bem, quem quer... Vou colocar implantar. Sim, não sei quer se fazer seria parte, essa sim, palavra, né? Na sua empresa, quer fazer parte disso. Qual que é o passo a passo disso? Vou primeiro convidar eles para o congresso, que vai acontecer no dia 18 e 19 de maio. O primeiro passo é esse. Porque lá nesse congresso nós vamos reunir os maiores líderes. Vai ser em Curitiba, no Sebrae de Curitiba. Então, um lugar neutro, um lugar de empreendedorismo. Então, a gente vai reunir grandes líderes globais, porque a melhor coisa é o empresário aprender com outro empresário. É verdade. Né? Porque isso é muito importante. Então, esses líderes vão vir para contar a experiência deles. Então, vai ter toda essa parte, vai ter uma parte de oficina também, mas ali nós vamos lançar o nosso programa, né, de empreendedorismo, para as pessoas poderem, para os empresários poderem fazer parte. Multiplicar, né? Multiplicar. E uma outra forma com as igrejas, né? Nós queremos nos aproximar das igrejas para fazer justamente essa sensibilização, apoiar principalmente a igreja nesse tópico, porque às vezes a igreja também não tem muitas informações sobre isso. Eu gostaria de ter aqui um grupo na minha igreja, mas eu não tenho um apoio até mesmo de materiais. Então, hoje o BAM Brasil, ele atua muito nessa área da sensibilização com palestras, com workshops, com produção de conteúdo sobre este tema. Então, o empresário hoje, ele acessa no nosso site, que é o www.bambrasil.org, ele acessa muito material sobre negócios com missão. E para igrejas nós trabalhamos muito com palestras, ministrações, seminários. Então, hoje nós estamos trabalhando dessa forma. Mas a partir do congresso nós pretendemos lançar algo que seja para aproximar mais o empresário, né, da nossa organização. Agora eu vou dar uma de entrevistador, porque fiquei curiosa. A gente estava falando sobre esse congresso, né, que vai ter agora dia 18 e 19 de maio.
E é um sábado E um domingo até meio-dia. Até meio-dia. Então, quer dizer, para o empresário não está difícil Não para tá dizer difícil que vou ter que participar. largar a minha empresa, que é sempre a nossa grande desculpa, né? E tem algum custo? Tem um ingresso ali no valor, hoje está no terceiro lote, a gente está no valor de R$480. A gente tem oficinas também dentro do congresso, a gente tem ali, o congresso também não precisa se preocupar, tem toda a parte de coffee break, vai ser um congresso muito legal. Tem ali, a gente tem 4 palestrantes internacionais, inclusive eu falei para a Flávia, né, tem um que vai falar, é uma autoridade em inteligência artificial, que escreveu até um best-seller dele, Navegando na Inteligência Artificial com Fé. Então, a gente vai trazer esse cara para falar de um tópico que a gente sabe que é muito importante hoje para os negócios, que é a inteligência artificial. Para o cristão. Pro cristão. Às vezes a gente se afasta e fala, não, isso aí, meu Deus, não é de Deus, né? Não é para mim. Pois é, mas a gente tem que pensar diferente, a gente tem que pensar bem, o que a tecnologia me oferece para que eu possa... Aonde que eu posso evangelizar com a tecnologia. Então, vai ser um congresso, assim, imperdível, que vai acontecer aqui em Curitiba. Então, a gente que está aqui pertinho, vamos lá, que vai valer muito a pena. Diga, Flávia, você ia perguntar para a Samara? Na verdade, assim, ouvindo aqui você contar do congresso, um dos grandes intuitos desse congresso mesmo é trazer multiplicadores para... É a gente começar um trabalho de expansão, de multiplicação do que é o Business as Mission aqui no Brasil. Essa é a intenção do congresso, por isso o nome do congresso que a gente deu é Start, começar Start Bombers. A gente chama de Bombers, eu estou chamando de Bombers, que é o empresário que faz negócios com missão. Então, a ideia é fazer com que isso realmente se inicie, com que isso se expanda, multiplicar isso. A nossa ideia é fazer isso a partir do congresso, porque há 2, 3 anos atrás, a gente começou o trabalho de formiguinha, né? Você já ouviu falar nisso? Olha, sabia que é possível você servir a Deus através do seu negócio? Então, foi um trabalho grande ali atrás de sensibilização, na verdade, de despertamento. Eu entendi, para mim veio como despertar, isso, né? Nossa, despertar. Eu tenho a minha missão dentro, né? Dentro do negócio. Até eu conhecer a Samara e todo o projeto da BAN, né? Para mim, missões era realmente, eu vou aportar. Não, eu vou, não preciso. Eu vou aportar porque tem alguém que já largou, alguém já teve o chamado. Entendeu? Ele teve aqui o chamado, então eu tenho que ser uma provedora, né? Isso, o papel do empresário, geralmente ele acha, não, eu sou o provedor. Eu estou aqui para ajudar. Não que você não possa prover, é claro, você até deve fazer isso, você deve prover. Mas até é interessante a gente entender que o papel do empresário é tão importante para o evangelho, que é ele que fortalece os projetos da igreja local. Exatamente. Então, ele precisa ter essa consciência missional também, que o negócio não é só dele, o negócio é de Deus. E existe ali, Deus na frente do negócio, existem interesses do reino que o negócio precisa cumprir. Né? Então, talvez algumas empresas, olha, tem um projeto que você precisa apoiar, que você precisa iniciar, tem empresas fazendo isso, a Cargo Lift, por exemplo, tem um projeto, olha que interessante. Maravilhoso, né? 400 crianças no interior da Bahia, a Maria foi lá. Então, que existe esse projeto por causa de uma empresa que é lucrativa e que se importou e fala, não, eu preciso investir na educação das crianças do meu país, vamos começar por lá. Então, veja essa consciência missional de entender que não é por acaso aquele negócio. Ele está expandindo agora, está trazendo para cá o Ceifar, para Curitiba, né? Campo Largo, né? Campo Largo. E é um projeto, assim, que é apaixonante, né? Para a gente que conhece e sabe toda a trajetória do Marcos e da Clau, né? É algo que realmente a gente consegue ver que Deus tem propósito nas nossas vidas e quem está, todos nós temos a visão, mas quem está aberto a receber, a enxergar e a se doar, né? Porque fazer missão é se doar. Seja você está fazendo missão dentro do teu negócio, você tem que se doar, você tem que se policiar, você tem que... É uma série de coisas que você começa a buscar e ter e receber também, né? Plantar, né? Plantar. E interessante porque sem recursos a gente não faz nada, né?
Então, é importante entender que o negócio, ele traz o recurso, ele gera a riqueza que a gente precisa para investir nas coisas do reino. Às vezes, a gente tem medo de pensar em gerar recurso, dinheiro. Não, calma, peraí, cuidado. Mas sem o dinheiro, a gente não faz as coisas que precisam ser feitas. Então, gerar recurso é importante a gente falar sobre dinheiro, porque gerar recurso é importante. E dinheiro, ele tem um propósito. E dinheiro viabiliza coisas. A gente tem que entender isso, né? Que a partir do momento que você deixa de olhar o dinheiro como algo de ganância, mas olhar o dinheiro como uma fonte que viabiliza recursos para que novas coisas aconteçam, novos projetos como o Ceifar, porque tem tantos outros no Brasil, né? A gente está citando o Ceifar porque a gente tem uma startups sejam impulsionadas, jovens sejam impulsionados a ter o seu próprio negócio, você possa investir em outros projetos que estão começando, empresas que estão iniciando, e aquilo ali, a cadeia, a cauda longa daquilo ali, é muito porque uma família, 2 famílias, 3 famílias vão ser... Quantas pessoas vão ser impactadas com um negócio. Exatamente. Na verdade. Isso tem que ser levado em consideração. Muito, Samara, e então quer dizer que se eu tiver alguma dúvida, é só eu entrar no site. No site. E lá eu vou ter todas as informações lá sobre você como vai funciona. saber isso, você vai saber mais, conhecer mais, né, a nossa organização. Lá também tem um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, fazer parte da nossa rede, conhecer empresários que já estão praticando. Então, assim, lá você sempre tem live, sempre tem um abastecimento de material bem grande dentro do grupo do WhatsApp. Dentro do grupo do WhatsApp. Isso é até uma coisa que eu ia estar aqui até na minha pauta aqui, dessa questão do digital, né? Como que isso... A gente acabou de falar que a gente tem esse preconceito, né? De, não, tecnologia, isso não é para mim, né? Não, isso... Só que a gente usufrui disso o tempo inteiro. E eu ia te perguntar, né? Qual que é a importância desse ambiente digital, do universo digital? Muito. Para o seu projeto, para o meu projeto, para o da Flávia. O nosso projeto do BAM Brasil começou pelo digital. Então, como... Eu não tinha ainda um relacionamento com as igrejas não sabiam muito o que era isso. Então, eu fui para o digital. Eu fui para as redes sociais, para o Instagram, e comecei, na época da pandemia, a fazer lives sobre o tema e convidar os empresários a falar sobre isso. Depois disso, o que surgiu de igrejas? Poxa, que podia ter um ministério empreendedor. Vamos saber mais sobre isso. E vários outros ministérios iniciaram-se depois disso, desse entendimento desse conceito de negócio com missão. Então, para mim, o digital hoje é a nossa maior forma de expandir essa mensagem. De propagar. A gente hoje no congresso, eu estava falando para... não sei se foi para a Flávia ou foi para a Cris, que eu falei que hoje o nosso congresso, a gente tem muitas pessoas inscritas que são de fora de Curitiba, que vão vir, justamente porque nos acompanha da internet já de muito tempo, que estão sendo, de certo modo, alimentadas ali por nós, né, com conteúdo sobre o tema, porque não encontra muitas vezes isso aonde elas estão. Então, a internet, para mim, foi uma forma que Deus usou para espalhar essa mensagem, para propagar essa mensagem, né? Então, é muito importante. A gente tem criado ali um relacionamento com as pessoas que estão ali do outro lado, né? Então, é muito importante, como é para você, a gente está tendo uma conversa, eu acredito que poderosa aqui hoje, que vai ser vista e reproduzida nos canais de redes sociais por várias pessoas, e as pessoas que nunca ouviram falar dessa possibilidade vão estar ouvindo nesse podcast. Exatamente. Eu acredito que só da conversa responder o questionamento de que o meu negócio pode ser também um local que eu possa... Né, um campo missionário. Então, isso já... Nossa... E outra, a gente tem que pensar... a gente tem que pensar global. Porque Deus quer que o seu negócio se expanda e muito. Ele quer, na verdade, que você cresça tanto que você vá para outras fronteiras. Né? Por quê? Porque hoje, se a gente olhar para... Eu posso falar porque eu fui missionária, né? Então, quando a gente olha para povos não alcançados, que não conhecem Jesus, que nunca ouviram falar do Evangelho, a gente não encontra... é muito difícil você entrar nesses lugares como um pastor, como um missionário. Mas as pessoas não querem missionários nesse lugar, elas não querem pastor nesse lugar.
Mas elas querem um empresário. É verdade. Elas querem um empresário. É verdade. Elas precisam, né? Precisam Elas do precisam empresário. E os governos até abrem assim, olha, a gente abre aqui um investimento para que você venha investir, a gente dá ali um Visa, a gente facilita a sua entrada para você vir aqui no nosso país investir. Porque as pessoas, a princípio, à primeira vista, elas não querem o evangelho, elas nem querem conhecer. Mas aí você vai para aquele lugar, elas querem imediatamente, elas sentem necessidade, por exemplo, de desenvolvimento econômico local. Elas precisam de emprego, elas precisam talvez de uma empresa, uma mineradora ou alguma empresa de serviço que possa oferecer um serviço que hoje naquele país não tem, é carente. E aí, de repente, você está ali para servir, para oferecer aquele serviço como empresa, você tem uma oportunidade de negócios ali, e aí você começa a viver a tua fé, a ser testemunha. Mas por que você é assim? Por que vocês fazem isso? Por que você trabalha dessa forma? Por que você trabalha assim na honestidade? Por que você trata bem o seu funcionário? Você é diferente. Por que você é diferente? Porque na minha cultura eu sirvo a um Deus que é diferente. Então a gente tem muitos testemunhos de lugares que realmente o evangelho tem poucos cristãos, né, nesse lugar, que um lugar é impactado, né, pela cultura cristã, pelo empreendedor, pelo seu relacionamento ali na sua empresa. Então ele impacta um funcionário que se converte, que vai para casa. E lá na casa dele, ele também, os familiares se convertem também, começam a olhar diferente para Deus, né? Começam a aceitar Jesus ali como o seu Deus, o seu Senhor. Então, até porque essa empresa, né, ela está situada, né, localmente, né? Então ela não vai impactar só os seus funcionários, ela acaba impactando todo o entorno, né? Todo o entorno dela. Então é uma coisa assim. A gente aqui, vamos falar aqui, essa região, há 10 anos atrás, o que era? Né? Exatamente. Então, hoje a gente está aqui nesse prédio maravilhoso, né? Aqui do lado uma construção grande. Então, quer dizer, as empresas vieram e estão transformando esse entorno, mas elas estão transformando de uma forma social, né? De uma forma de mudar a visão de ecologia, de geografia. Porém, o que nós podemos fazer para mudar a cultura, né? De crença, de relacionamento com Deus? Nós podemos fazer isso. Podemos fazer isso, né? Porque os negócios têm muita influência, né? Tem influência em vários campos, né? Eu falo que os negócios, eles mudam cultura, eles criam cultura. Porque hoje você vê que um negócio aqui, esse negócio aqui, né? Um celular, um smartphone, ele mudou toda uma cultura. Hoje você trabalha, você faz pagamento, você faz tudo pelo celular. Então, e por causa disso, até a tua forma de viver e de se relacionar mudou. Então, os negócios mudam culturas, né? Dentro das empresas se constrói cultura. Então, se você traz uma cultura organizacional de reino, você cura pessoas, ao invés de você matar pessoas. Eu não falo de matar ali, de assassinar, não, gente. Mas você mata sonhos, você mata talentos. Quando você tem alguém que está com você 8 horas por dia, multiplica isso aí por, né, 5 dias na semana, em que, às vezes, é uma pessoa que vem de uma família desestruturada, mas que pode encontrar a cura ali dentro do teu negócio quando ela é reconhecida como uma pessoa talentosa, quando você fortalece quem ela é, quando você fortalece a identidade dela, quando você eleva essa pessoa, dá trabalho, mas quando você constrói uma cultura de negócios abençoadora, transformadora, isso traz resultado para a sociedade. É verdade. Não é? Você quer deixar algum recado especial, Samara, para a mulher que está nos ouvindo, nos assistindo? Eu quero deixar um recado. Eu quero convidá-la para o congresso, dia 18 e 19 de maio. Se você é empreendedora, se você quer saber mais sobre isso, venha no nosso congresso. E eu quero dizer para ela não perder nenhum Lidera. Porque o Lidera também é uma forma dela se conectar com outras mulheres, porque a palavra de Deus fala, né, que a gente... Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, a gente tem que procurar andar com as pessoas que estão à nossa frente. Então, eu acho que o Lidera é uma forma também dela ter um processo evolutivo no sentido de empreendedorismo, ter conexões boas de negócio, de network, aprender. Então, assim, estar presente no Lidera, eu acho que faz uma diferença na vida dela, para que ela não caminhe sozinha. Com certeza.
Só essa troca já valeu por valeu. tudo. Pois é. E você, Flávio, quer deixar um recadinho? Eu quero sim, né? Eu sei que muitos vão ver esse podcast talvez depois do dia 18 e 19 de maio, né? Então, a gente quer deixar aqui esse convite para que vocês acessem o site da BAM, que temos também o Instagram, né? Tem o Instagram, BAM Brasil Movement. Isso, e que estejam conectadas. Isso é uma linha mais... de forma nacional, mas o nosso BAM, olha que privilégio que a gente tem, uma pessoa, e como Deus faz, né? Eu fico maravilhada com as coisas que Deus faz. Eu sou apaixonada por esse mover que Deus faz, né? Ele tirou a Samara lá do Acre. Do Acre, gente. Pôs lá para África e trouxe para nós Curitiba. Aqui do ladinho, em Curitiba. Então, que privilégio a gente ter a Samara aqui, né? E poder estar tendo um contato mais perto, né, com ela e com o BAM e com o Lidera aqui, né? Que nós somos um grupo de mulheres empresárias que tem essa mesma preocupação. A Samara nos trouxe essa visão há 2 anos atrás. Nós tínhamos uma visão de que negócios teriam que ser a luz da Bíblia, mas não que os nossos negócios eram um campo de missão. Então, foi muito importante a vinda da Samara para trazer essa consciência para nós mesmos do Lidera. Então, você veja como a gente está sempre evoluindo, crescendo, e esse network que a gente tem aqui, que é o que a gente quer que vocês tenham quando vão para o Lidera, né? Para crescer, evoluir e difundir o reino, porque, gente, é para isso que a gente está aqui, né? Não tem outro propósito. Se nós não tivermos esse entendimento que nós estamos aqui para difundir o reino e trabalhar para a nossa vida eterna, aí nada fez sentido. Nada fez sentido. E o ID é para todos nós. Exatamente. E lembrando também que as reuniões do Lidera Mulher, elas são gratuitas. E acontecem uma vezinha no mês, né, Flávia? Então, dá para separar um tempinho aí para poder... Até porque a gente é muito metódica, né? A gente sempre procura fazer de 90%, sempre na quarta-feira e sempre na última quarta-feira do mês, né? Então, 19h30. Para criar a cultura do Lidera. Exatamente. Toda quarta-feira, última quarta-feira do mês, 7h. Mas vocês não avisam antes, gente. Não é que não avisa antes, a gente já está... A nosso cronograma, a gente está 5 anos trabalhando desse jeito. Já o ano todo, viu, mulherada? Para participar. E acompanhar também as redes sociais do Lidera Mulher, o YouTube, para ver todo o conteúdo, esse podcast que vai estar disponível lá. Temos vários podcasts, né? Assim, a gente tem mulheres fantásticas que fizeram entregas maravilhosas, conhecimento, e uma complementa a outra, né, Gia? Uma coisa impressionante como que se quebra a cabeça, vai se formando, é uma coisa muito... Por isso que eu digo, eu sou apaixonada pelo que Jesus faz, porque ele vai, né, assim, e isso é muito bacana, né? Quero te agradecer, Samara, agradecer a Flávia por participar hoje com a gente. Pois é, estreia, não, eu quis estrear o estúdio. Ela sempre está aqui na retaguarda tirando foto, mas hoje ela participou, viu, gente? E, né, você é sempre bem-vinda à nossa cidade, que não seja a última vez. Eu espero que não. Tá? Que venha muitas e muitas e muitas vezes aqui para o Lidera e também para outros convites que tenho certeza que você vai receber. Sim. Tá? E nós esperamos você, mulher, no Lidera Mulher. Obrigada, Samara. Obrigada, Flávia. Obrigada a todos vocês.